Olá, amados e amadas, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Como é que foi a semana? Semana tranquila, abençoada, muitos projetos, fazendo muitas coisas? Eu falo assim, não, você é boba, né? Uma semana em que nós estamos em casa por causa do isolamento social, projeto. Claro, tem muita coisa para fazer em casa, muito projeto que você pode fazer. Que tal começar a ler a Bíblia inteira? Ou pelo menos alguns livros, né? Escolhe um livro, leia, escolha outro, leia. Um bom projeto. Que tal fazer algum curso online? Então, muitas faculdades, muitas empresas estão colocando à disposição cursos online e que você pode ver, fazer e terminar nessa quarentena, inclusive cursos de idiomas. Tem tanta coisa para fazer, né? Um projeto. Pense em alguma coisa. Faça algo diferente. Você vai ver que os dias vão passar mais rápido. Bem, mas nós estamos aqui para mais uma escola dominical. Olha, gente, mais uma, né? Nós estamos fazendo a 8ª aula, não é, da escola dominical em casa, da classe de juvenis. E eu fico muito feliz em que você esteja participando conosco, esteja interagindo conosco. Você pode mandar pelo canal suas observações, as suas perguntas para a gente poder te ajudar se você não entendeu alguma coisa. Tá? Você pode mandar pela página da igreja no Facebook, pelos membros da igreja que participam do nosso grupo de WhatsApp também. Mande as perguntas por lá. Nós vamos ter um prazer enorme em responder. Qualquer um de nós, eu, os pastores, né, os professores, nós vamos ficar muito felizes em ajudar você, tá bom? Bem, como eu falei, hoje é o 8º estudo da nossa revista Histórias que Inspiram o Novo Testamento, e hoje o tema da nossa aula são as discípulas, né? As discípulas de Jesus. Nós vamos falar das mulheres, e que legal, porque essa é uma aula no Dia das Mães, né? E as mamães que estão assistindo, que estão vendo, eu sei que essa é uma classe de juvenis, mas alguns adultos têm assistido. Então, você tem alguma mamãe? Mamãe, parabéns, Deus abençoe, Deus te conserve, Deus te dê sabedoria para estar orientando seus filhos. Amém? Vamos orar um pouquinho? Pai, nós queremos nesta manhã entregar, Senhor, mais uma vez nossa vida a Ti. Queremos consagrar esse estudo a Ti. Tudo é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade de agir em nós para que o entendimento da palavra do Senhor seja melhor e mais eficaz. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos transformar esse estudo em atitudes e que nós possamos, no dia a dia, viver o que a Tua palavra diz. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém? Bem, o nosso estudo hoje vai falar um pouquinho das discípulas de Jesus, ou seja, das mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério. Né? E o texto que vai nos orientar hoje é Lucas, no capítulo 8, são 3 versículos. Aliás, esses versículos só estão, vamos dizer assim, essa observação, nós só encontramos no Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos isso não aparece. Mas depois eu vou dar uma ideia do contexto, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho. Tá bom? Lucas, capítulo 8. Se você quiser pegar a sua Bíblia, né? Nós vamos pegar a Bíblia e vamos ler. Como são 3 versículos, são simples, mas se você quiser ler ler um pouco, se você pegar o contexto, são ministérios, né? Meio que falando dos ministérios que existem. Então você vai ter um capítulo anterior falando dos ministérios pecadores, ministério da dúvida, ministério das palavras, ilustrado por parábolas. Um pouquinho, o Lucas vai falando um pouco de como Jesus construiu o seu ministério e em que base. No caso aqui, no capítulo 8 e versículos 1 a 3, de 1 a 3, a gente vai ter ele falando especificamente das mulheres, tá? Aconteceu depois disso, já estou no texto, ok?
Aconteceu depois disto que andava Jesus na cidade, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Amém? Você vê que Lucas está falando de Jesus, quem é que andava com Jesus? Muitos discípulos, né? Por isso que Lucas está falando aqui. E aí ele ia pregando de cidade em cidade, ia fazendo os milagres, ia ajudando as pessoas, ia anunciando o reino, ia se apresentando como Messias. E ele tinha, como a gente já viu, 12 que andavam com ele constantemente, né? Que eram os 12 apóstolos. Esses 12 eram os mais chegados, os que estavam sempre juntos, que ele discipulava de uma maneira mais direta, mais constante. Mas além desses, nós tínhamos mulheres que acompanhavam Jesus, algumas mulheres que o acompanhavam. E aqui o texto fala especificamente, ele fala de Maria Madalena, fala de Joana e fala de Susana, 3 mulheres. Susana a gente sabe pouco. Joana, ele diz que é esposa de um governador, né, de um procurador de Herodes, ou seja, era alguém que era esposa de alguém influente no reino, né, de Israel. E fala de Maria Madalena. Pausinha para Maria Madalena. Muitos dizem que Maria Madalena é a prostituta de outros textos, mas os textos bíblicos não comprovam isso. O que a gente sabe é que Maria Madalena era alguém que estava com Jesus. Se você for ler os evangelhos, Maria Madalena e Joana, na ressurreição de Jesus, era quem estava... aliás, quando na morte de Jesus, estavam nos pés de Jesus, eram quem estava ali mais próximo. Maria Madalena viu Jesus, né, depois da ressurreição. Então, Maria Madalena, ela tinha vamos dizer assim, uma função muito próxima de Jesus, e isso faz dela uma discípula. E se você for pegar, ela chama Jesus de Rabone, né? Rabone é meu querido rabi, ou seja, meu querido mestre. Essa é uma expressão que só é dita por discípulos, tá? Só discípulos chamam o seu mestre de rabi. Se você não é discípulo, você não chama a pessoa que está ali de rabi, de mestre, tá? Isso é uma característica. Mas por que nós estamos falando do ministério feminino? Agora a gente vai entender um pouquinho do tempo de Jesus. O tempo de Jesus, ele tem algumas características. E aí você vai ver que quando você pega o Novo Testamento, você não fala muito de mulheres no Novo Testamento. Por que disso? Porque no tempo de Jesus, mulher não valia muita coisa. E desculpe a expressão, não valia muita coisa mesmo. Mulher era para casar e para dar filho para o seu marido. Ela pertencia a seus pais, depois de casada, pertencia ao seu marido. Eu estou usando o verbo pertencer como se fosse um objeto, mas é porque as mulheres elas eram consideradas pecadoras normalmente, elas eram consideradas incapazes de aprender, elas não podiam frequentar determinados lugares. Numa sinagoga, por exemplo, elas até entravam na sinagoga, mas havia uma contenção, né, que impedia que elas avançassem para o lugar onde os homens estavam. Elas ficavam com as crianças afastadas. Elas não podiam falar com um homem que não fosse seu marido ou seus pais, né, seus familiares, porque se ela fizesse isso, ela era considerada uma prostituta, né, mesmo. Ela não podia
mostrar seu cabelo, né? Porque o judeu, e até hoje é assim, as mulheres judias, elas normalmente ou elas usam um véu ou elas usam peruca, tá? Para poder esconder o seu próprio cabelo, porque para o judeu o cabelo é uma forma de sedução. Então, quando uma mulher mostra o cabelo para um homem, ela está tentando seduzir esse homem. Então, ela só pode mostrar o seu cabelo para os seus familiares, né, pais, irmãos, e para o seu marido, tá? Então, tem todas essa situação. A mulher, ela não podia ter renda, mesmo que ela trabalhasse, a renda que ela possuía pertencia ao seu marido, era o seu marido quem administra, ela não podia ter renda. Então, ela não podia estudar, ela não podia se dirigir a palavra a um homem, ela não podia ser discípula de nenhum rabi, ou seja, de nenhum mestre. Na verdade, ela ficava segregada a segundo plano, tá? Existe, inclusive, vamos dizer assim, um dos ensinamentos dos rabis, eu vou pegar aqui até na revista, tá? Eu acho que ele representa bem a situação de como é que um homem se sentia em relação a uma mulher. Existia uma oração que era feita por um discípulo, né? E ele orava assim. Olha só, veja, ele orava desse jeito: louvado seja Deus, pois não me criou como gentil. Louvado seja Deus, pois não me criou como uma mulher. E louvado seja Deus, pois não me criou como ignorante. Você veja, o homem fazia um Talmud, que quer dizer discípulo, né? Um discípulo fazia essa oração dizendo o seguinte: olha, Deus, muito obrigado, eu não sou gentil, ou seja, eu creio no Senhor, eu não sou mulher, porque mulher só sabe como é que é, e eu não sou ignorante, ou seja, eu consigo ler a sua palavra, eu consigo entender o que o Senhor está falando. Então, ser mulher era algo, não ser mulher era algo que um discípulo de um rabi orava agradecendo a Deus por não ser mulher. Uma situação bem complicada, né? Aí eu estava até vendo aqui, lendo aqui, e eu já tinha lido em alguns outros lugares, que inclusive alguns textos bíblicos, né? Você vai ter em Eclesiastes, principalmente, diz assim, Eclesiástico 25:17, né? Diz assim: qualquer ferida menos a do coração, qualquer malícia menos a da mulher. Tá vendo? Tinha o outro: é melhor a malícia do homem do que a bondade da mulher. A mulher causa vergonhas e censuras. Está na palavra. Né? É interessante que você vai olhar esses textos, né? Que eram textos da sabedoria judaica da época. Eles representam bem como é que você pensa, né? Pensa o lugar da mulher. Então, quando a gente fala de discípulas, e Lucas é o único evangelista que cita essas mulheres que estavam próximas a Jesus, caminhavam com Jesus, acompanhavam com Jesus, né? Ele fala isso para dar significado, porque isso era importante no ministério de Jesus. E é legal também entender que as mulheres elas não podiam estar, como elas não podiam aprender a Torá ou aprender a sabedoria, elas não podiam aprender a ler e escrever. Era considerado muito estranho ter uma mulher que sabia ler e escrever, né? Porque ela não teria, vamos dizer assim, capacidade para isso. Era o que se acreditava na época. Então, quando você pega a Bíblia e você tem poucas mulheres assumindo a liderança, a gente tem que entender que naquela época não era permitido que mulheres assumissem liderança, não era permitido que mulheres fossem discípulas, não era permitido que elas aprendessem. E aí o legal disso é que quando você vê Jesus rompe com isso. Para Jesus não existe diferença entre quem está aprendendo com ele, se isso é homem ou se é mulher.
As discípulas têm papel importantíssimo no ministério dele. Elas só não são mais citadas porque quem escreveu isso, né, quem escreveu a Bíblia, eram homens que pensavam como os homens da época, que pensavam como as pessoas da época. E aí eles escreviam conforme. Então eles não vão ficar citando mulheres, porque para a cultura da época isso não fazia sentido. Então eles não vão ficar citando mulheres que faziam muitas coisas, porque para a época, para as pessoas que iam ler aqueles textos naquela época, isso não agregava valor, não significava nada. Vamos dizer assim, era uma exceção à regra. A maioria era homem, então o homem vai ouvir o que o outro homem fala, porque ele não ia ouvir uma outra mulher, até porque ele não podia conversar com ela. E é interessante que quando a gente vai em Gênesis, né? E aí você pega Gênesis na criação, você vai ter o texto da criação dizendo que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Então, no ato da criação não existe diferença. Para Deus, homem e mulher são a mesma coisa para ele. Vou voltar aqui, eu não estou fazendo nenhum discurso feminista, nem machista, nem nada disso. Eu estou dizendo que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Os dois têm características diferentes, mas os dois têm a mesma importância para Deus. Entendem isso? Eu não preciso perder minhas características femininas de mulher para ser a imagem e semelhança de Deus. Assim como um homem não precisa perder suas características de homem para ser a imagem e semelhança de Deus. É isso. Tá? Mas vamos voltar para cá para os discípulos e discípulas. Quando você vê Jesus falando isso, falando sobre as discípulas dele, e aí se você pegar na revista e for ler, acompanha na revista, dá uma lida, né? Quando ele fala que ele mostra, né? Ele mostra, Lucas mostra que as mulheres elas eram importantes. E aí vamos ver alguns sinais da importância das mulheres. Primeira coisa, o texto de 13 diz que, no versículo 2, de que algumas mulheres seguiam Jesus. Isso não é comum. Então vamos, primeiro corte aí, importante para a gente ver. Mulheres não seguiam mestres, então todos os outros mestres, né, todos os outros rabis da época de Jesus, tá? Eles tinham discípulos, mas eles nunca escolheriam mulheres, nunca. Primeira coisa. Segunda coisa, que você ser escolhido por um rabi era algo de muita importância, de muito valor. Se você pegar um texto de Paulo lá na frente, ele diz assim, vocês sabem que eu fui discípulo de Gamaliel, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Cara, eu fui escolhido pelo melhor dos melhores da minha época. E ele, ao ser escolhido, é sinal de que o rabi reconhecia nele qualidades e reconhecia nele valor que poderia fazer com que ele fosse seu discípulo, tá? Quando Jesus escolhe os seus 12 mais próximos e ele permite que mulheres estejam perto, eles estão dizendo, olha, Jesus está dizendo, eu reconheço o valor em você. Você pode me seguir, você pode me chamar de rabi, você pode ser minha discípula, porque eu reconheço o valor em você. Há valor em você, né? E essas mulheres citadas aqui são as primeiras, vamos dizer assim, que têm esse valor, que veem esse valor mais reconhecido, tá? E que elas estão mais próximas, não é que existiam outras, né? Provavelmente Maria Madalena não se fala se ela era casada ou não, então ela tinha, vamos dizer assim, uma liberdade de seguir maior. Quando você fala de Joana, Susana não fala, mas Joana era uma mulher casada, mas ela servia, ela estava junto, ela rompeu com um status quo, ou seja, com uma situação que ela vivia. Status quo é forte, né, Norma? Ela era da elite. E aí ela sai do convívio da elite para andar com Jesus, onde Jesus ia. Mas ela não deixou de ser esposa do procurador.
Ela continuou exercendo toda a sua atividade como esposa, mas ela aproveitava essa influência, aproveitava os bens que ela tinha para ajudar o ministério de Jesus. Tanto que diz aqui que todas elas ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Né? Elas não só seguiam Jesus, mas elas investiam no ministério de Jesus. Elas investiam naquilo que Jesus fazia. E isso é muito importante. Um outro sinal que a gente vê das discípulas é que, por exemplo, quando você vê lá aquela discussão das irmãs, Marta e Maria, uma estava sentada aos pés de Jesus, né, ouvindo Jesus falar. Isso é característica de discípulo. Só homens podiam estar nos pés do seu mestre, ouvindo os seus ensinamentos. Nunca uma mulher poderia estar ali. Né? Por isso que Jesus fala, olha, ela escolheu o melhor e isso não lhe será negado. Ou seja, ela escolheu aprender, ela escolheu estar ali aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. Ela escolheu fazer isso. E tem isso em outras mulheres. Então, se elas seguiam, com certeza, elas estavam próximas de Jesus, e Jesus, ao ensinar o grupo dos 12, provavelmente ele poderia ter chamado ou poderia estar próximo ali mulheres em que estavam tendo o mesmo ensinamento dos 12. Tá? Então, você não vai ter Jesus fazendo essa diferença. Jesus não faz essa diferença. Jesus usa, é claro, as parábolas que ele diz, os seus ensinamentos, muitas vezes ele busca coisas da época que as pessoas iriam entender, e ao buscar essas coisas que as pessoas iam entender, ele pegava e fazia o ensinamento. Então, quando ele pega os 12 apóstolos, a norma ele não escolheu mulher, porque isso não teria um simbolismo para aquela época. Se eles botassem uma mulher ali no meio, ele não estaria representando as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel foram formadas através de homens. Então ele vai pegar a história da formação do povo, ele vai pegar a história que aquilo dali para aquele povo fazia sentido, ele vai pegar aquilo, escolhe 12, porque essa simbologia toda a população entenderia. Se ele colocasse uma mulher ali, não se entenderia. Né? Mas ele não chamou para os 12, vamos dizer assim, mas ele colocou mulheres próximas a ele e que ele não expulsava de perto dele, ele deixava estar perto dele e ele deixava conviver, falar e falar com ele. Elas tinham a liberdade de falar com ele, de pedir, de tirar dúvida e de fazer as coisas, porque Jesus não fazia diferença se era um homem ou uma mulher que estava ali aprendendo, ele estava vendo o coração. E se o coração era servo e aprendiz, podia estar perto dele sempre. E é assim até hoje. Seja homem ou seja mulher, se eu me aproximo de Jesus com um coração humilde, com um coração de servo e com um coração de aprendiz, ele nunca vai se negar de ensinar e ele nunca vai se negar a mostrar as verdades do reino para os discípulos e discípulas que estão dispostos a isso. No caso aqui, nós estamos em especial falando das discípulas. E aí você vai ver que essas mulheres, elas eram muito importantes. Voltando à questão da escolha dos discípulos, normalmente um rabi, ele escolhia, ou seja, um mestre, ele escolhia um jovem em torno de 15 anos para segui-lo. Então ele ia lá e dizia assim: João, você vai ser meu discípulo. Elias, Eliezer, pegando os nomes bíblicos, né? Vocês vão ser meus discípulos. Jesus rompe com isso porque ele chamou para ser discípulos, a primeira coisa que ele fez, né? Quando ele começa a chamar os seus discípulos, todos são homens feitos. Todos são homens já de idade, não tem mais 15 anos, todos já têm família, já têm uma história, uma trajetória. Ninguém tem 15 anos, ninguém está começando a vida. Então Jesus já rompe, né? Já rompe com essa ideia de ensino e de instrução e de discipulado, primeiro com a idade dos homens que ele escolhe. Depois ele rompe escolhendo mulheres, ou seja, permitindo que mulheres aprendam com ele, permitindo que mulheres o sigam, permitindo que mulheres o chamem de rabi.
E aí, ao fazer isso, né, ele rompe com essas coisas. Então você vai ter nos textos e nos evangelhos muitas mulheres se dirigindo a Jesus, né, e falando com ele diretamente. Só a intimidade, ou de parentesco, ou neste caso a que Jesus fez, que é do mestre com suas discípulas, é que poderia fazer com que as mulheres falassem diretamente com Jesus. Jamais uma mulher se dirigiria a um rabi, né? Então a gente tem que olhar essas mulheres, né? Olhar essas mulheres que estavam ali, e aí nesses 3 versículos a gente fala de algumas, né? Mas olhando para que elas tiveram também que ter a coragem de romper com o que se esperava delas, né? Essas mulheres, elas tiveram a coragem de não seguir o padrão da época para poder seguir a Jesus. Elas tiveram que ter coragem de primeiro reconhecer quem era Jesus, reconhecer que ele era o Messias, reconhecer que ele era o Salvador e ter a coragem de segui-lo publicamente. Enquanto isso seria a causa de escândalo para muitos. Vocês lembram, né, do jovem rico procurou Jesus escondido. Nicodemos procurou Jesus de noite. Eles tiveram medo. Por mais que eles até reconhecessem Jesus, eles tiveram medo. Essas mulheres não. Essas mulheres não só reconheceram quem era Jesus, não só quiseram estar aos pés dele para aprender, mas também tiveram a coragem de romper com tudo que era naquela época. Então essas mulheres são excepcionais, né? E infelizmente a gente sabe pouco delas. Mas o pouco que a gente sabe, a gente entende da importância que elas têm para o reino, da importância que elas têm para o ministério de Jesus e da importância que elas têm para aquela época e para todo o grupo de discípulos de Jesus, inclusive para depois divulgar o evangelho, né? E aí você vai olhar, né? Se a gente for olhar, eu quero ler um textinho, pedacinho aqui de novo da revista. Quando você vai olhar, você vai encontrar mulheres, né? Essas mulheres que está até aqui na revista falam algumas, né? Elas eram discípulas, elas investiram, elas honraram Jesus. Você lembra a mulher do vaso de alabastro, né? Que honrou Jesus. Você tem mulheres que foram corajosas, mulheres que anunciaram a ressurreição, mulheres que estiveram ali no ministério de Jesus e que foram mulheres que abençoaram esse ministério. Então, olhar as discípulas, quando você pegar um texto bíblico em que você tem a citação de uma mulher ou de uma ação de uma mulher, preste atenção nesse texto. Isso não é comum. E principalmente quando falar de discípulas de Jesus, é menos comum ainda. Então, olhe o texto com carinho, leia o texto com carinho, peça para o Espírito Santo mostrar para você exatamente o que é que Deus quer falar com essa situação, né? E aqui no porfim da revista, eu queria ler isso aqui para a gente terminar, porque eu achei muito legal o que foi dito aqui. Diz assim: Jesus não escolheu só homens ou só as mulheres, porque ele sabia que ambos eram importantes no reino e expressões da imagem de Deus, como afirma o livro de Gênesis. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:26. Essa aqui é a versão atualizada, na Almeida atualizada. Precisamos ter cuidado para que a competição das brincadeiras de meninos contra meninas e vice-versa não aconteça também de maneira como nós nos relacionamos, quer como grupo, quer como indivíduos. Não é a sociedade que vai dizer no que você pode ou não trabalhar dentro e fora da igreja. Deixe que Deus conduza a sua vida. Lugar de homem e mulher, de menino e menina, pode ser onde Deus quiser. Mediante o plano que Ele tem para as nossas vidas, basta nos dedicarmos a ouvir e cumprir o seu querer. Amém?
Então, o teu lugar, o meu lugar, o lugar de qualquer discípula e qualquer discípulo é estar aos pés de Jesus, é fazer o que ele manda e cumprir a missão que ele deixou aqui na terra. Amém? Eu espero que você tenha aprendido e que você tenha uma semana abençoada. Uma semana de experiências especiais com o Espírito Santo e principalmente uma semana de discípulo e discípula aos pés de Jesus, para que ele possa te ensinar com o amor que ele tinha e que ele ensinava aos seus discípulos na época dele lá em Israel. Amém? Um beijo enorme no seu coração, semana abençoadíssima e que a gente possa se encontrar semana que vem virtualmente, enquanto a gente não pode se encontrar pessoalmente. Saudade de todos vocês, beijo enorme, até semana que vem. Beijo!